Bom dia a todos, diretamente podcast, todo sábado às 11 da manhã, aqui na Tume TV Web. Desde já, eu aqui agradeço todo o nosso público que tem aumentado cada vez mais e também já peço para você hoje acompanhar essa entrevista, mas ajudando a gente, deixando aquele like, aquela curtida, também comentando, compartilhando e também se inscrevendo. Compartilhe aí no grupo da igreja, no grupo da família, seja qual for o grupo, porque aqui nós sempre temos boas mensagens, bons testemunhos, boas histórias que edificam a vida das pessoas. E hoje nós trouxemos mais uma pessoa aqui para contar um testemunho, uma história muito boa, uma história muito edificante que vai de alguma forma ajudar você a crescer na fé, a ter um entendimento melhor sobre política, mas eu quero agora passar a bola para o meu irmão Samuel, que vai dar continuidade aqui e também apresentar a nossa convidada. Seja bem-vinda, desde já eu falo para você também, convidada. Perfeito, pastor Isaac. A todos vocês que estão nos acompanhando, mais uma manhã de sábado. Primeiro, nós sempre começamos o programa desejando que Deus abençoe a sua semana, seu final de Amém. semana, e que tenhamos um programa positivo, sempre com uma mensagem positiva a todos vocês. Lembrando que a gente não esconde de ninguém. Esse é um podcast cristão, fala de diversos assuntos, mas somos cristãos, né? Então, ou seja, sempre tem uma linha direta. E hoje, mais uma vez, nós temos a alegria de receber Sandra Petito. Ela que é uma irmã nossa, evangélica. É interessante a sua história de luta, sua história de batalha, mas com um toque especial, com um processo que ela vem passando, um milagre. Ela teve um AVC e um infarto conjuntamente, né? Como você disse, pastor Isaac, ela também decidiu ir à luta política também, mas inicialmente eu quero que ela se apresente a todos nós que estamos assistindo. Quem é Sandra Petito? Contigo, moça. Bom dia a todos. Bom dia. É, eu agradeço a oportunidade e peço que Deus abençoe a cada uma das pessoas que estarão conosco e principalmente trazendo entendimento para algumas áreas das nossas vidas, porque em muito tempo eu não entendi o porquê que eu passei por tanta luta, né? Mas eu sou Sandra Petito, tenho 46 anos. Ah, sou estudante de ciências políticas, trabalho e atuo na área da política e vim contar um pouquinho da minha história para vocês, que não é fácil, mas eu tenho certeza que quando vocês ouvirem a minha história, vocês vão entender que tudo na vida da gente é um processo para a gente conhecer e louvar mais ao Senhor, porque a gente acaba aprendendo muito mais no processo. Eu não sei se vocês querem começar me perguntando ou Perfeito. Pastor Isaac, sua primeira pergunta? só meu Não, ponto. como ela disse, ela tem um, ela tem um testemunho, né? E você Uhum. também já fez a introdução também falando a respeito aí de algumas doenças, né? Que ela foi acometida. Mas eu gostaria que você então colocasse aqui para o público quais foram e como aconteceu. E muito importante destacar essa palavra aí que você usou, né? Como é o processo, né? No momento que você está passando, logo o inicial, depois tem uma certa acomodação no sentido não de ficar acomodado, ou seja, Sim. você entende que você está passando ali no deserto e também você olha para frente. Como é que foi essa situação aí? Explica aí para o nosso público, por favor. Pode chorar? Porque pode acontecer. Bom, na verdade, toda a minha história ela começa em 2015, quando eu engravidei pela primeira vez, mas o Senhor, ele recolheu o meu filho no ventre.
né? Eu passei pelo aborto espontâneo e não consegui ser mãe em 2015. Em 2017, eu passei por uma segunda gestação, que foi muito similar à gestação de 2015, pois, por ter endometriose profunda, eu não conseguia ter uma gestação tranquila e ela também não ia até o fim. Então, sofri o aborto novamente em 2015, em 2017. Em 2018, foi a última vez que eu engravidei e acabei passando pela cistolia fetal, que é quando os médicos, a única opção que eles têm é matar o feto no ventre, porque os miomas estavam se alimentando do feto pelas costas. Então, eu não conseguiria levar a gravidez até o fim, e acabou que eu acabei perdendo o último filho, mas os últimos, né, porque eram gêmeos. E isso aconteceu no dia 30 de setembro de 2018. Quando foi no dia 2 de novembro de 2018, os médicos chamaram a minha família e optaram pela retirada do útero, porque o útero ele não tinha mais a sua função de gerar. E o que poderia acontecer dali para frente era eu ser acometida de um câncer. Então a minha família se reuniu e eles escolheram pela retirada do útero. O útero foi retirado em 2 de novembro de 2018 e eu fiquei de repouso durante muito tempo, o que acabou ocasionando uma trombose no pulmão. Essa trombose no pulmão aconteceu em maio de 2019. Foi uma trombose que deu na perna e ela subiu, ela correu pela corrente sanguínea e se alojou no pulmão. Ela se dividiu em duas, o coágulo se dividiu em dois e ficou um coágulo na veia rica e um na veia pobre, que os médicos chamam de TEP, que é o tromboembolismo pulmonar bilateral. Então eu fiquei internada de maio, agora eu não consigo me retornar muito bem até quando, mesmo porque o AVC ele tirou parte da minha memória. Então, tem algumas coisas que eu não me recordo muito acentuadamente. E aí, acabou o meu sonho de ser mãe gerando. Vou deixar claro isso, porque tem muita gente que fala, por que que você não adota? Mas eu tinha um sonho de ser mãe gerando, e não deu certo. E aí, a minha vida seguiu de 2018 para cá, houveram outras perdas em consequência dos abortos. Eu fui acometida de depressão e ansiedade, e também eu fui diagnosticada com transtorno de depressivo e ansioso. Até hoje eu tomo remédio para isso, porque eu não consegui me reencontrar depois desse buraco que se formou. E aí o tempo foi passando, eu voltei à minha vida normal, voltei a trabalhar, as coisas voltaram a acontecer, né, na sua, na sua normalidade, dentro do possível, mas eu nunca questionei o Senhor, eu nunca coloquei o Senhor como culpado, eu nunca nem questionei a Deus por que que aquilo aconteceu comigo, eu simplesmente aceitei e sempre louvei ao Senhor, sempre. E eu sou levita na casa do Senhor, então se eu não entendo o que é que Deus tem para mim, como levita, fica difícil outras pessoas entenderem, né? Então, eu nunca questionei, eu nunca fiquei perguntando para o Senhor, por que que o Senhor permitiu? O Senhor sabe de todas as coisas. Ele tinha um processo muito maior para mim. E aí, quando foi em 2019, depois da trombose, eu segui minha vida trabalhando, foi onde eu conheci outras pessoas. Eu já estava meio que envolta no campo político, mas de uma forma solidária, porque eu sempre cuidei das mulheres desde 2017.
eu cuidava das mulheres com câncer. Eu sempre me dediquei a isso, né? Inclusive fui uma das doadoras de laces para essas mulheres. Laces são aquelas perucas humanizadas. E ajudei também com doações para o banco de lenços, porque eu sentia que isso era o que o Senhor tinha para mim. Eu tinha que ajudar aquelas mulheres. E eu fui fazendo isso até o ano de 2023, com aquele intervalo da pandemia. No ano de 2022, eu fui a embaixadora do câncer de mama em São Paulo. E no ano de 2023 foi o último ano que eu me dediquei, porque eu comecei a passar por outro processo no trabalho, também me envolvi mais com política, e aí eu não consegui continuar. Mas, graças a Deus, eu nunca desamparei essas mulheres sempre que eu posso. Eu ajudo com doações, enfim. E quando foi esse ano de 2025, 2024 foi um ano muito tranquilo, tendo em vista os anos anteriores. E quando foi o ano de 2025, no dia 12 de outubro, eu vou contar uma coisa mais interessante ainda. Uma semana antes disso acontecer, eu fui para São José dos Campos de moto. Eu sempre andei de moto. E eu tenho uma moto muito grande. E aí eu estava voltando de São José dos Campos, e veja se isso não é o Senhor. Eu estava voltando de São José dos Campos, e na última praça de pedágio que eu passei, a minha moto não ligava mais. Ela não queria ligar. Eu girava a chave, ela acendia todo o painel, toda a injeção eletrônica dela ligava, mas ela não dava partida. E aí eu ficava, Senhor, e agora? Vai começar a escurecer. Como é que eu vou fazer para ir embora daqui? Eu não tenho como ir embora e deixar minha moto aqui. E aí eu tirei ela da praça de pedágio, paguei o pedágio, arrastei ela um pouquinho para frente, parei ela ali para pensar no que eu ia fazer. E aí chegou um rapaz atrás de mim e falou assim: moça, você está indo para onde? Eu falei: estou indo para São Paulo. Aí ele falou: mas você vai seguir viagem? Aí eu falei assim: eu estou tentando, mas a minha moto não está dando partida. Aí ele falou assim: se eu fosse a senhora, eu chamava um guincho, porque a roda de trás da sua moto está soltando. Ali eu agradeci muito ao Senhor, porque se eu tivesse continuado aquela viagem, eu não estaria mais aqui. Isso foi coisa de uma semana antes de eu ter o AVC. E aí, quando eu fui ter o AVC, e o AVC foi uma coisa que começou muito interessante, porque eu até falo para as pessoas para elas se cuidarem bastante durante um resfriado, porque o meu AVC, o infarto, tudo isso começou de um resfriadinho. Começou de um resfriado que evoluiu para uma gripe forte, que evoluiu para influenza, que evoluiu para pneumonia. Aí os pulmões ficaram muito cheios de água, o coração não teve espaço para bater, e foi onde ele não bombeou sangue com oxigênio para o cérebro. E aí eu tive o AVC isquêmico do lado direito, que afetou o lado esquerdo. Então, eu tenho o lado esquerdo comprometido, mas consigo andar. Ando com dificuldade, mexo a mão com dificuldade, não enxergo a minha visão periférica do olho esquerdo, da metade para cima, é como se tivesse uma nuvem, eu não enxergo. E eu isso tudo aconteceu no dia 12 de outubro de 2025. E desde esse dia eu também não consegui questionar o Senhor o porquê que isso aconteceu comigo. Na verdade, eu tenho agradecido Ele todos os dias por ter me dado a vida, por ter me escolhido no ventre da minha mãe, por ter me permitido ser filha dele. Na verdade, toda a minha oração, ela gira em torno da Divina Trindade. Eu agradeço a Deus pela manhã, pela minha casa, pela minha família, pela minha mesa farta, por tudo aquilo que o Senhor me deu e que eu tenho consciência de que veio da parte dele. Agradeço todos os dias o Espírito Santo, pois através dele eu consigo conhecer cada dia mais o sobrenatural de Deus.
E agradeço Jesus Cristo por ter dado a vida por nós na cruz do Calvário, porque sem esse ato nós não estaríamos aqui louvando a Deus. Então, eu não questiono, Senhor, por que tudo isso aconteceu. Eu simplesmente vivo um dia de cada vez agradecendo por acordar mais um dia com saúde, acordar mais um dia com a minha geladeira cheia, com a minha casa em paz. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu acredito até que isso foi algo assim, foi um presente de Deus na minha vida. Quando eu comprei essa casa em março do ano passado, eu quis que ela passasse por uma reforma em alguns cômodos. E a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, o banheiro de visitas e a entrada da casa passaram por reforma. Só que o que muita gente não sabe é que em cada um desses cômodos que passaram por reforma, embaixo de cada azulejo tem um versículo relacionado àquele cômodo. E só eu sei onde é que está. Só eu sei qual é o azulejo que carrega embaixo um versículo da Bíblia relacionado àquele cômodo. Então, quando você entra na minha casa, a paz que você sente é muito grande. Então, eu costumo dizer assim, o que aconteceu comigo, na verdade, foi para minha edificação. Eu cresci muito mais no Senhor. Eu consigo entender que hoje eu não sou mãe dos meus filhos para poder ser mãe de milhares de brasileiros, porque eu sei quantas pessoas eu alcanço todos os dias com a minha voz através dos meus vídeos. Então eu sou muito grata a Deus por tudo que eu passei, porque ainda que eu tenha passado por tudo isso, eu não consegui deixar um dia sequer de louvar e agradecer a Deus, porque eu acordei, e só porque eu acordei. História impactante. A Hum. gente hoje é o dia de ouvirmos a Sandra, né? Mas quando eu conheci o perfil da Sandra, tem esse lado motoqueira, tem esse lado Tem. bem-humorada, né? Que também é encantador, mesmo diante de tantas situações. Você entra na rede social dela, você não percebe. Ela tem um vídeo lá que ela até mostra ela no hospital, andando, e me emocionou, né? Porque eu lembrei de quando eu recebi a notícia de uma junta médica que se eu voltasse a andar um dia, se eu voltasse a ter uma voz reconhecível, possivelmente depois de muita terapia, né? Tanto que a indicação era que o Estado me aposentasse, né? Na época professor do Estado. Mas aqui estou eu, não sou aposentado, graças a Deus sou servidor público concursado, trabalho com a minha voz, tanto dando aula quanto aqui na comunicação. E num dia tocado por uma visão espiritual, eu vi um louvor e a partir daquele toque eu saí andando e estou andando até o dia de hoje. Então nós cremos no poder transformador de Deus. A nossa irmã Sandra falou: eu sou levita. Ela louva a Deus com a sua voz, eu louvo a Deus com o meu instrumento. Então imagine você tocando violino, louvando a Deus com o seu instrumento, louvando a Deus com a sua mão esquerda, e você fica sabendo, o seu lado esquerdo nunca mais funciona porque o seu lado direito, como no caso da irmã Sandra, o seu lado direito não funciona mais. Aqui estou, louvando a Deus com o meu instrumento até o dia de hoje, Amém. glorificando a Deus em mais um programa, né? Ouvindo uma história similar aqui e tendo a certeza que assim como Deus permitiu que a minha vida retornasse 100%, também retornará essas questões aí rapidamente, ela superará. Agora tem um ponto importante que eu quero abordar na minha pergunta, porque assim, quando eu retornei à dita normalidade, porque nunca mais você é o mesmo. Depois de passar por um processo desse, cada Não. minuto é motivo de agradecer, cada minuto é motivo de glorificar, cada sorriso de alguém que você ama, do seu pai, da tua mãe, cada abraço é motivo de glorificar a Deus. Quantas vezes eu me pego sozinho, glória a Deus, a minha esposa fala, não, glória a Deus, só isso. Tamo bem, tamo vivo. Glória a Deus. E até por essa entrevista, glória a Deus também, porque estamos Amém. aqui. Amém. Estamos Glória a aqui, Deus. né? Estamos glorificando a Deus mais uma manhã, né? E desejando a todos vocês que essa fé, força da irmã Sandra aqui contando o seu milagre e eu contando aqui também a parte que
aconteceu comigo, que também possa entrar na tua casa e que essa mesma fé também opere onde você estiver. Amém. E a minha pergunta é porque quando eu retornei querendo fazer tudo. A impressão que eu tinha que tudo que tava meio que segurado, eu falei, não, agora não. Ô, Isaac, queria fazer faculdade em São Paulo e pós-graduação em Niterói. E foi esse o fato mesmo. Porque comecei a querer fazer tudo, e é isso, e aquilo, e aquilo outro. E aquela situação, em muitas coisas eu construí a partir desse insight, né? Porque a impressão que tem, eu tive uma segunda chance. Tudo que eu não consegui fazer, às vezes porque você querendo ou não, você anda e você começa a criar um certo como, se acomoda um pouco, né? E diante de uma situação dessa você solta. E a minha pergunta para Sandra é, Sandra, também passando por esse processo, porque eu vejo na sua rede social, você é uma pessoa muito ativa, até eu trouxe aqui os pilares que você coloca nos seus textos, fé, trabalho, família e liberdade, os pilares que eu concordo. Também, eu gostaria de fazer essa pergunta para ti, né? Também tá nessa situação, retornei, tive a segunda chance, agora é fazer tudo. Segura, Sandra. Não, e é engraçado você estar falando isso justo hoje, porque o que que acontece? Eu não consigo, gente, eu sei que eu estou convalescendo, porque o AVC e o infarto, eles judiaram bastante do meu corpo, bastante mesmo. Meu pulmão ainda está bastante debilitado, mas o que que acontece? Eu estou até bem abatida agora, porque eu exagerei bastante no final de semana. Eu fui a vários eventos, fiz várias coisas e o meu corpo não aguentou. Aí eu tive que parar no médico, o médico falou: olha, o que você teve foi muito sério. Será que eu vou ter que te amarrar na cama para você ter um tempo de descanso? É porque a gente acha que a gente está bom já. E aí a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Para você ter uma ideia, eu estava conversando com a minha equipe para ver quem que podia vir aqui em casa buscar minha moto, para levar minha moto para fazer revisão, porque eu quero voltar a andar. Olha a cabeça do ser humano. E a gente quer abraçar, porque assim, quando a gente sobrevive a uma situação como essa, a gente quer abraçar o mundo. Não é que a gente é imprudente, eu não me sinto uma pessoa imprudente depois de tudo que eu vivi. Mas quando você chega nesse nível de. Para vocês terem uma ideia, eu saí da minha casa no SAMU, o SAMU que me tirou daqui de casa. Essa escada que vocês estão vendo aqui atrás foi onde o SAMU teve que me descer com uma cadeira de rodas, porque eu estava com 50% de saturação, já era óbito. 50% de saturação já era óbito. Então, quando eu me vejo aqui dentro da minha casa novamente, é como se eu quisesse fazer tudo ao mesmo tempo, só que meu corpo ele não aguenta. E eu preciso, às vezes, lembrar disso. Mas aí eu quero levar a moto para arrumar, eu quero lavar a moto, eu quero lavar o quintal, eu quero arrumar o quarto. Aí a minha irmã tem que começar a colocar uns freios. Calma, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, deixa que eu faço. Então, eu estou bem abatida hoje, porque esse final de semana, eu tirei o pé do freio, eu fui a vários eventos, mesmo sabendo que eu não estava em condições, mas quando a gente passa pelo processo de quase morte, que foi o que aconteceu comigo, quando a gente volta dele, a gente quer viver tudo junto. É como se a gente estivesse comemorando mais uma chance, né? E eu, assim, eu agradeço a Deus porque, na verdade, eu já tive muitas chances, muitas, né? Algumas batalhas eu perdi, né? E eu não vejo isso, assim, quando eu choro, quando eu conto isso, eu não choro porque eu tô triste, porque eu sei que a mão do Senhor me amparou, mas eu choro de lembrar todo o processo. Foi dolorido ver minha mãe chorar porque não teria um neto da filha dela, minha mãe ter que escolher sabendo que eu queria muito ter um filho, minha mãe ter que escolher com os médicos a retirada de um útero. Isso é muito sério para uma mulher. Então, assim, hoje, assim, tudo que eu posso, eu quero fazer, mas eu não tenho condições físicas. Então, assim, eu me sinto muito especial.
E por que que eu me sinto muito especial? Porque eu tô aqui depois de tudo que eu passei. Eu tenho um Deus que ele é meu escudo. E tudo o que o inimigo lança contra a minha vida sai em retirada. Não me atinge para levar a minha vida, me atinge para crescer no processo. Muitas pessoas chegaram a mim através desse vídeo que eu estava no hospital. E aconteceu uma coisa muito interessante no hospital, que acho que isso, eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Quando eu estava internada, a Elizabeth foi me visitar. E tem um louvor que ela gosta demais que eu cante para ela, demais, demais, demais. E esse meu lado estava torto. E aí a médica foi lá para conversar com ela, para passar todo o. Ai, meu Deus do céu, tem um nome. Todo o histórico médico, né? Ela foi até lá, a médica falou: olha, vem cá que eu vou passar para você todinho o protocolo que foi feito com ela, o que foi que ela teve e tal e tudo. E aí ela foi para uma sala com a médica. Quando ela voltou com a médica, aí a Elizabeth falou para a médica: ela canta muito bem, será que ela vai voltar a cantar? Aí a médica falou: é, provavelmente ela vai precisar fazer fono, porque eu estava com o rosto torto. E aí, de repente, do nada, eu comecei a cantar para Beth. I love you, Lord, for your mercy never fails me all my day. I've been held in your name from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will see of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. A médica falou: eu não tô acreditando que essa menina tá cantando isso. Glória a Ela tá com o Deus. rosto torto. Ela está com o rosto torto. Aí a médica começou a chorar. E a Elizabeth também começou a chorar. E foi onde foi uma festa de lágrimas. E ali eu senti a presença do Senhor. E foi onde eu agradeci muito a Deus por tudo, por tudo. Nada na minha vida foi fácil, mas em momento algum de todos os processos, eu me senti sozinha. Nenhum, nem o meu dom, nem o meu dom o inimigo tocou. Nada. Então, assim, eu sou muito grata ao Deus que eu sirvo, porque Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. E o Senhor, Ele tem me preparado para cuidar de pessoas, porque eu já fazia isso antes, as mulheres com câncer, e agora eu vou além. Eu quero fazer mais. Eu preciso fazer mais. Eu sei que nesse momento eu preciso me resguardar um pouco, mas existem pessoas que não têm a força que eu tive, não conhecem o Deus que eu conheço e eu preciso levar esse Deus para essas pessoas, para elas passarem por esse processo da forma que eu passei. É isso. É, rapaz, olha. Opa, fica à vontade. Fica à Então, minha vontade. irmã, primeiro eu quero agradecer a Deus mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui entrevistando uma pessoa tão especial, é, e também que isso vai servir sim para a bênção de outras pessoas, né? Por isso que eu sempre falo para vocês que acompanham aqui o Diretamente Podcast, compartilhe aqui as histórias que aqui são contadas, porque realmente são histórias impactantes. É, Antes de seguir para a pergunta, né? Eu vou até aqui fazer um aconselhamento pastoral, se a irmã me permite, né? Claro. Porque aqui foi dito, né, sobre essa questão da aceleração, né, e
eu me lembrei de dois fatos, né? Nós falamos um pouquinho antes aqui em off, bem rapidamente, sobre princípios. E Deus, quando cria o mundo, ele cria em 6 dias e descansa um, né? O que que ele estava ensinando ali para o povo? Que é necessário essa pausa, né? Então, quando um médico dá essa instrução, ele está seguindo também um princípio, né? Eu tenho certeza que a alegria, né? O poder do Espírito Santo motiva a irmã e motiva outros irmãos também para estar sempre batalhando, trabalhando, mas a gente também tem que lembrar desse princípio maravilhoso do Criador, né? Então, fica aí o conselho pastoral. E aí me veio outra passagem também, porque quando a gente recebe realmente uma cura, recebe essa oportunidade, porque, na verdade, as oportunidades elas acontecem estando a gente são ou doente, né? Perto ou longe. É que acontece que quando a gente tem um choque, vamos dizer assim, parece que a gente enxerga mais, né? E aqui eu vou lembrar da história que tem lá em Marcos 5, que Jesus cura um endemoniado. Depois eu peço para quem quiser ler em casa. E aí ele vai lá no versículo 18. Jesus está entrando no barco e este homem ele queria seguir Jesus e Jesus não permite e diz assim: vá para casa, para a sua família e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, né? Decápolis é 10 cidades, quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Então eu entendo essa vontade porque você recebeu um presentão, mas todo dia nós recebemos esse presentão, né? E Jesus fala ainda hoje, anuncie, anuncie, né? Ouça a sua, se disse sua irmã, né? E É. fala assim, vai devagar. E eu falo isso também por experiência própria, né? Porque eu também tive um problema, me levou uma crise de tontura, que eu tive que ficar afastado. E eu ouvi do meu pai, né? Eu sou diretor de escola e pastor. Então é só paulada no lombo. E eu ouvi do meu pai assim: desacelera, meu filho. Pega leve, senão você não vai aguentar. Desde então, eu desacelerei, né? Então aqui fica primeiro esse aconselhamento. Mas a minha pergunta, né? Eu quero destacar primeiro a gratidão. Essa eu gostei muito. Mas você falou que ajudava, né? Não sei se ainda ajuda. Pessoas, você até citou um nome aí com cabelo, uma peruca natural. E eu Isso. quero, eu quero que você fale mais sobre isso. Por quê? Porque as pessoas pensam que às vezes coisas simples não têm importância, mas tem. Semana passada nós recebemos aqui a Jordana, que estava com câncer, e ela disse que ela teve uma visão diferente do marido dela, né? Eu falo para você também, assista esse programa, quando ele levou um milkshake de morango para ela no hospital. Aí aquilo lá fez ela se apaixonar de novo pelo marido, né? Tá Ela falou vendo? isso, que era a coisa que ela mais gosta era o milkshake, e aquilo fez ela se encantar novamente. E a irmã, me explica mais, explica aí para o nosso público, o que É que que é essa assim, peruca natural? Tem até um nome diferente aí, e como é que as Lacey. pessoas podem fazer para ajudar? Então, na verdade, o que que acontece? O diagnóstico de câncer, ele, infelizmente, muitas pessoas, nem sempre o paciente, mas pessoas ao redor. Quando as pessoas chegam com a notícia, eu fui diagnosticado com câncer, as pessoas no entorno reagem como se aquilo fosse uma sentença de morte, e não é. Existe todo um protocolo de um tratamento que, de repente, a cura esteja nele. Mas o que que acontece? Em inúmeros casos, e isso acontece muito, nós acabamos perdendo as nossas pacientes, eu falo das mulheres porque elas são as que mais sofrem, nós acabamos perdendo as nossas pacientes para depressão. Por quê? A mulher, e isso daí já foi mais do que comprovado,
a estima da mulher, a autoestima da mulher está no cabelo. Se vocês observarem, mais de 80% das mulheres, elas gostam de mexer no cabelo ao longo do ano. Então elas mudam ou cortam ou colorem, enfim. E quando um diagnóstico de câncer chega, vem a quimioterapia, vem a perda do cabelo. E essas mulheres, elas perdem completamente a autoestima. E eu estudei sobre isso, não estou falando de vozes da minha cabeça. Mas quando elas recebem o diagnóstico, vem, com o diagnóstico vem uma sentença de morte que não foi dada a elas. Mas é porque o câncer, ele realmente ele é muito evasivo. Muitos maridos abandonam as suas esposas, porque eles não aguentam a luta, porque não é fácil. O processo de depressão, ele é iminente. Ele acontece assim, sem que elas percebam. Tem algumas mulheres que elas entram em processo de depressão e elas nem percebem que o que elas estão vivendo naquele momento é um processo de depressão profunda. Elas acham que aquilo que elas estão vivendo é em decorrência da condição, mas não é. É a depressão. Então, quando elas perdem o cabelo, elas perdem completamente a autoestima. Algumas, elas não querem usar essa lace. É chamada de lace porque ela não parece que é uma peruca. Parece que é o cabelo mesmo. Parece que é o cabelo daquela mulher. Então, eu cheguei a fazer várias doações, mas muitas, inúmeras. Inclusive, fiz doações para mulheres no banco de lenços, porque tem mulheres que têm alergia de colocar lace. Então, eu fiz algumas doações, algumas muitas também, para o banco de lenços. Então, assim, esse cuidado precisa existir da nossa parte. E quando eu conheci, e na verdade o que me levou para isso foi o mundo do motociclismo, porque eu fui participar do Outubro Rosa com as mulheres motociclistas e apaixonadas por moto. Eu fui participar do primeiro Outubro Rosa, né, que eu fui convidada, e depois daquele dia eu nunca mais consegui sair desse mundo, e foi sempre ajudando de alguma forma. Sempre, isso desde 2017. Aí depois eu parei em 2020, voltei em 2022, 2023 e parei em 2024. Aí 2024 eu não dei continuidade mais, porque realmente eu não tinha condições, estava comprando minha casa nova, enfim. E aí eu vivenciei muitos desses processos. Eu conheci o primeiro homem que teve câncer de mama no Brasil. Muita gente não sabe, mas homem tem câncer de mama. E eu conheci ele em um evento do Outubro Rosa. Então, assim, tudo isso me transformou no gigante que eu sou hoje. Porque eu vi que a minha luta era muito pequena perto da luta dessas mulheres, perto da luta dessas famílias. Eu não vou nem só falar delas, porque as famílias também, quando elas entram de cabeça, é um sofrimento mútuo e é muito grande. Então, o que que acontece? Engraçado que eu escrevi, eu nem sei se eu posso estar falando isso aqui, mas eu vou falar. Depois, se vocês quiserem, vocês podem tirar. Mas eu escrevi um projeto de lei para pacientes oncológicos. Eu estou pronta para apresentar esse projeto de lei para o Tarcísio. Vai onerar quase nada para o Estado, mas vai ajudar muitas famílias que vivem esse processo que é a oncologia. É muito difícil. Então, assim, meu sonho é poder trabalhar com pacientes oncológicos, poder ajudar o Hospital AC Camargo. E quem nunca foi lá, gente, se você acha que você passa por problemas, vai fazer uma visita no Hospital AC Camargo. Vocês vão ver que a vida de vocês é fantástica. Lá é muito difícil. Dói demais sair de lá. Dói. E quando eu falo que dói, é porque a gente queria poder fazer mais. Por isso a dor. A gente queria poder fazer mais, mas a gente só consegue ir até onde a nossa mão alcança. Mas eu creio em nome de Jesus esse é o meu chamado. Por isso que o Senhor não me permitiu que eu fosse mãe, porque Ele sabia que eu teria acessos que outras pessoas não têm. E com esses acessos eu conseguiria ajudar outras pessoas. Por isso que eu entendo que eu serei e sou já mãe de milhares de brasileiros. Milhares.
Então, isso faz com que eu sinta um acalanto muito grande, porque eu sei que eu posso ajudar e é para isso que eu quero ser usada. Amém. Isso aí. E assim, um ponto interessante. Primeiro, quero agradecer, né, a Sandra por se abrir da maneira que se abriu, contando para Obrigada. nós detalhes do seu processo. Às vezes, para algumas pessoas, isso pode parecer fraqueza, né? Mas Deus exalta, né? Aqueles que reconhecem que sem Ele nada somos. E que história incrível também no terceiro setor. Nem todo mundo está disposto a ajudar o próximo. E tem nas falas da Sandra, eu conectei algumas questões que eu falo muito, né, nos programas, no meu trabalho jornalístico. Eu sempre busco levar conscientização, conhecimento. E tem uma questão que o cristão ainda não percebeu. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Hoje é possível fazer isso por meio das redes sociais. E nós estamos perdendo essa guerra de comunicação nas redes. Ver uma pessoa com milhares de seguidores não esconder sua fé, falar de Jesus Cristo, falar da obra que está fazendo na sua vida, falando que o propósito de entrar na política é um propósito cristão de ajudar o próximo, levando sem vergonha nenhuma, levando princípios da nossa fé, princípios da família, princípios, lembrando que sem liberdade, e é importante ressaltar isso, sem liberdade nós não teremos a oportunidade nem de falar de Jesus Cristo. É só olhar para a Isso. China. É só olhar para a China, olhar o que acontece lá, né? E nós perceberemos que nós precisamos de pessoas que desta maneira pensam e lutam, no sentido de impedir qualquer tipo de inovação jurídica, eu vou usar esse termo, para calar vozes que de certa maneira desagradam, porque é esse o termo que eu gosto de utilizar. Falar de determinadas questões que estão nas escrituras hoje desagrada, porque o evangelho é renúncia. Mas eu não vou me estender aqui muito, eu só gostaria de entender onde houve esta virada de chave da ativista social, da pessoa que buscava fazer o bem por meio do terceiro setor, para aquela que falou, não, não, quero dar o próximo passo, eu quero ser uma representante da população para continuar, para amplificar nessa atuação minha no universo político. Onde se deu essa chavinha, essa virada de chave? Então, na verdade, assim, eu fazia isso muito timidamente, não tinha tanto barulho nas redes sociais desse meu dessa minha paixão, né? Tinha mais do mundo do motociclismo, porque meio que eu tinha medo de expor essas mulheres. Mas aí chegou um dia que eu entendi que se eu expusesse isso, de repente mais pessoas chegariam para ajudar. E aí eu comecei a expor. Foi onde uma pessoa que eu jamais imaginei que iria me seguir por conta desse meu trabalho, acabaria me seguindo, que foi a Michelle Bolsonaro. Eu acordei um dia com um like em um vídeo meu, falando sobre as mulheres, as pacientes oncológicas por conta de uma doação que eu fiz para uma paciente. E aí ela deu like no vídeo e passou a me seguir. E como eu já tinha muitos seguidores, acabou que viabilizaram o meu encontro com ela. E nesse encontro com ela, ela falou que precisava de mim na política, porque se sem ser política eu já fazia o que eu estava fazendo, imagine você na política. Se eu coloco você na política, eu consigo resolver grande parte dos problemas do terceiro setor. Porque eu sei que se trouxerem para você, você abraça para ajudar. Eu falei, com certeza, porque eu vim da periferia. Eu vi muita coisa triste acontecer lá por falta de auxílio, por falta de representatividade do Estado, porque o Estado não chegava. Então, agora você ter uma pessoa periférica no Estado, dentro do Estado, dentro, operando a máquina, fica mais fácil. E aí, meses depois, o Bolsonaro me convidou para ir até a casa dele
Angra dos Reis, sentou comigo e falou: "Eu preciso de você na política. Você tem um olhar diferenciado, você tem um olhar puro. Você não tem um olhar o olhar que enxerga a corrupção apenas. Você não briga porque existe apenas a corrupção. Eu brigo pela corrupção todos os dias, porque para mim isso é inaceitável. Nos falta muito nas escolas, nos hospitais, no transporte, por conta da corrupção. Mas ele entendeu que eu não via só a corrupção, eu via justamente o terceiro setor. E eu precisava ajudar, eu precisava estar ali, eu tinha que estar envolvida, eu precisava que nem agora. Eu conheci uma moça na Praia Grande e nós vamos desenvolver um projeto para cuidar das mulheres que passaram pelo aborto. E aqui nós não estamos falando se ela abortou ou se ela sofreu um aborto espontâneo, não importa, nós precisamos salvar vidas. E quando nós passamos pelo aborto, que foi o meu caso, eu desenvolvi uma depressão muito profunda. Então imagina, nós estamos no ano de 2027. Eu desenvolvi a depressão, no ano de 2018. Eu tomo remédio até hoje. Agora imagina as mulheres que passam por esse tipo de processo nas comunidades, ou as mulheres que passam por esse tipo de processo e não têm nenhum tipo de assistência. Eu ainda tive, mas e as que não têm? Como é que essas mulheres dormem toda noite? Porque é muito difícil, gente, é muito difícil. É muito difícil, principalmente quando nós somos abandonadas pelos nossos cônjuges, quando, que nem o meu irmão. Eu tive muita dificuldade para lidar com os meus sobrinhos. Os meus sobrinhos, eles sentiram muito a minha falta. Hoje eu já tenho um contato maior com eles, mas ainda assim, com crianças, eu tenho um pouquinho de por conta de eu não ter podido ter os meus. Então eu tenho um certo receio, e isso não é vergonhoso dizer, é algo que o Senhor está tratando em mim. Então, de repente, essa também seja uma bandeira na qual eu vou ter que enfrentar futuramente. Né? Então, para mim, a girada de chave foi ali. Foi aquele momento em que ela me viu, me pegou pelo braço e falou: Eu preciso de você. Porque se você faz tudo o que você faz, ah, sem o Estado, sozinha, do seu bolso, eu fico imaginando se você estiver sentado numa cadeira. O que que você não é capaz de fazer, com quem você não é capaz de conversar para você conseguir ajudar as pessoas. Então, assim, foi ali onde tudo começou. E aí, quando foi ano passado, eu me matriculei em ciências políticas porque eu queria entender mais. Hoje eu sou acadêmica em ciências políticas, eu estudo ciências políticas, já estou no quarto semestre de ciências políticas. E é isso, assim, é paixão por poder fazer pelos outros. Graças a Deus, eu tive quem fizesse por mim, só que quem fez por mim fez no sobrenatural, e foi o Senhor. Então, se o Senhor me trouxe a vida de volta, se Ele me trouxe a vida, é porque eu tenho mais coisas para fazer aqui. Eu não posso ficar acomodada na minha dor para sempre. Muito bem, maravilha. Que Deus te capacite cada vez mais para essa obra. Sim, Amém. nós temos que amar a Deus e amar o próximo. E amor Sim, não consiste somente em palavras, mas principalmente em em ações, ações, né? Então, exatamente. nós estamos aí vendo um testemunho de alguém que resolveu agir. Daqui a pouquinho nós estaremos aqui dando as considerações finais, mas antes eu quero aqui pedir para Sandra falar uma palavra sobre algo que eu percebi durante grande parte aqui desse programa, e é a gratidão. Tudo isso porque muitas pessoas pensam que nós devemos agradecer somente quando, entre aspas, vem coisas boas. Mas a irmã passou por situações terríveis e está aí. A sua fala é uma fala cheia de gratidão. E não é somente da boca para fora. Percebe-se que vem realmente do coração, vem do interior a sua gratidão a Deus. E eu, muitas vezes, quando estou em aconselhamento,
eu falo para as pessoas, algumas têm esses problemas, né, de não agradecer, não entender o que que é gratidão. Elas querem que, sei lá, aconteça um anjo apareça ali na frente e fale alguma coisa sobrenatural e aconteça aquele fator super positivo, não é nem positivo, é super positivo, para assim ela começar a agradecer. Aí eu falo para a pessoa, olha, a gratidão ela vai abrir portas. A gratidão ela é uma base na vida. Não importa se está bem ou se está ruim, mas você tem uma vida grata. Eu falo, olha, Paulo louvou numa prisão, né? A gratidão também é acompanhada da alegria, né? Então, ela faz a gente ser alegre. Então, para as pessoas, Sandra, que ainda não entenderam isso, eu peço para a pessoa, por favor, ouça então o programa de novo. Ouça de novo essa história e veja. Se fosse olhar pelo olho natural, os olhos naturais, a Sandra poderia estar reclamando, mas não. Fala aí para as pessoas que estão ouvindo a importância da gratidão, Sandra. É assim, na verdade, tem até uma coisa interessante que acontece todos os dias. É, tem aquele louvor da. Acho que quem canta é. Eu não sei se é Aline Barros. Pode cantar que a Eu gente acredito que vê. seja Aline Barros. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. Esse louvor, já ouviram esse louvor? Já. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Eu não peço nada para o Senhor. Todas as manhãs eu só agradeço. Eu agradeço pela minha casa, pelos meus amigos, pela minha família, pela minha mesa farta, pela minha saúde, por acordar mais um dia, por Ele ter me escolhido no ventre da minha mãe. Por quê? Porque se o Senhor esquadrinha o meu coração, Ele sabe o que eu necessito. Então eu não peço. Porque quando a gente pede, na maioria das vezes, a gente pede para saciar o nosso desejo, mas não a nossa necessidade. Quando o Senhor, ele cuida das nossas necessidades, nada nos falta. Então eu agradeço a Deus todos os dias. Todos os dias eu tenho pelo que agradecer. Todos os dias eu tenho a melhor equipe do mundo. As pessoas, os meus funcionários, eles são os melhores do mundo. Ah, Sandra, mas você não acha? Não, eu não acho. Eu acho que eles são os melhores do mundo. A minha casa é a melhor do mundo. A minha família é a melhor família do mundo, porque foi Deus que me deu. E Ele me deu do jeitinho que tinha que ser. E olha que eu tive um pai alcoólatra por 50 anos. 50 anos. Meu pai aceitou Jesus tem 2 anos. Meu pai está hoje na Universal. Meu pai não consegue colocar uma gota de álcool na boca. Foram 50 anos de uma família extremamente disfuncional. Uma mãe extremamente dependente emocional do meu pai extremamente alcoólatra e os filhos criados nesse ciclo vicioso. E hoje o meu pai vai para a igreja com a minha mãe. Glória a Deus. Então, assim, Sandra, eu sempre agradeci a Deus pelo pai que eu tive. Sempre, sempre, porque meu pai sempre foi assim. Ele sempre foi muito calado, ele sempre foi alcoólatra, mas ele sempre foi muito calado. Ele sempre foi um pai que ele é amoroso, mas a bebida não deixava ele demonstrar isso. Então, assim, é outra coisa na qual eu só agradeço a Deus por ele ter me dado o pai que ele me deu. Eu não queria outro pai. Eu amo meu pai. Eu sou apaixonada por ele, tanto que quando eu ligo para minha mãe, eu falo: "Cadê meu pai?" Aí ela fala: "Ah, ele tá aqui deitado do meu lado, tá te ouvindo." E aí eu falo: "Oi, pai, como é que você tá?" "Oi, filha, tô bem, tal, tudo." E aí quando eu desligo, eu falo: "Te amo." Aí ele: "O pai também te ama." Eu vou contar uma coisa que aconteceu e é bem rapidinho. Quando eu perdi os meus últimos filhos, eu acordei, eu tive trombose no pulmão. Eu me lembro que quando eu fui internada com a trombose no pulmão, quando eu acordei no quarto, na UTI, quem estava do lado da minha cama era meu pai.
E meu pai ainda era alcoólatra. Era ele quem estava lá. Então, assim, eu tenho ou não tenho motivo para agradecer? Sabe? Então, eu acho que às vezes nós somos muito egoístas em achar que os nossos problemas são os maiores, que os nossos problemas são gigantes e que a gente não consegue. Mas se você visse o tamanho do teu Deus, o tamanho do teu Deus, e Ele está ali todos os dias, na verdade, esse processo é para nos ensinar. Ele entregou um filho. Ele entregou um filho na cruz do Calvário para que hoje muitos nem soubessem quem foi Jesus Cristo. Então, tudo que a gente passa aqui é ínfimo. Então, como diz o louvor, vamos adorar a Deus. É isso. Perfeito. E assim, eu vou até ser um pouco mais incisivo nesse meu último questionamento, porque eu acredito que aqueles que estão nos acompanhando precisam ouvir. Eu vi um posicionamento da Sandra quanto a uma senadora do Maranhão, Elisiane Gama. E eu fico impressionado com o quanto tratam nós, cristãos evangélicos em especial, trata nós como ignorantes. Porque não tem outra palavra para isso. As atitudes falam mais do que palavras. Tá? Eu estou falando isso, pastor Isaac, o pastor mora na mesma cidade que eu. Eu acho um absurdo cristãos vir abraçar a senhora Tabata Amaral aqui na cidade depois de tudo que ela fez na PL 2630. As pessoas não percebem que sem a liberdade de se expressar não existe evangelho. Sem a liberdade de se expressar não existe evangelho. Tá? E tem um outro ponto também que eu quero destacar aqui, isso porque é uma pergunta, mas eu preciso fazer essa introdução porque chega horas que você fala e parece que não dá resultado. Né? As pessoas estão dormindo. É essa a realidade. Porque, além dessas questões que eu tô pondo aqui, eu poderia falar de outras questões, por exemplo, foi quando o senhor Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, esteve na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que começou a nascer a questão do abuso religioso. Agora, se o pastor Isaac Palma quiser falar com seus integrantes da igreja sobre política num processo de conscientização, ele pode ter problema. Se tiver algum candidato envolvido, ele tem problema. É o que aconteceu em Votorantim. Percebam a mira que está sobre nós cristãos. A mira que está sobre nós. Muitas coisas, se falarmos da Bíblia Sagrada, pode ser visto como discurso de ódio. Sim. Dependendo do juiz, dependendo da interpretação. Olha aí a PL da misoginia, né? Então, eu até escrevi sobre isso, eu não quero me estender, porque a entrevistada é uma grande pessoa, uma história incrível, que a gente, se ficar 4 horas conversando aqui, a gente ainda vai aprender muita coisa, porque pelo que eu vi, tem muito conteúdo. Mas eu precisava abordar essa questão, porque eu torço muito para que as pessoas parem de votar, porque tal pessoa mandou dinheiro para minha cidade. Nós somos cristãos. A nossa defesa está em valores. Nossa missão aqui na Terra é buscar, levar o evangelho da transformação. O evangelho da renúncia das coisas do mundo. E a conexão, a religação, a religião com as coisas do céu. Então, eu até peço, né, a devida vênia ao pastor Isaac Palma desse desabafo, porque eu vi algumas coisas nas redes sociais que eu falei, rapaz, é impressionante. E quando eu vi o posicionamento da Santa, eu falei, que vontade que eu tinha de fazer esse vídeo. Mas quem vai ouvir o professor Samuel, pequenininho na rede social, mas vendo uma potência como ela, falando, Lisiane Gama, lá atrás você estava batendo palma para isso, estava batendo palma para aquilo, não falava nada disso, daquilo, e agora
Ah, meus irmãos, eita, nós. Agora eu vou passar, mas é uma pergunta, mas vou deixar mais para comentário, Sandras. Você não fica com essa revolta que eu tô de ver a maneira como esses políticos tratam nós evangélicos em especial? Parece que eles acham que nós, é só dar um pouquinho de dinheiro lá para a cidade deles e vai ter o voto. Então, a questão não é nem quando dá dinheiro para a cidade, Cris. A questão é quando a igreja recebe dinheiro. Pior Tem ainda, essa eu não muita, sabia. e eu estou no meio político, eu sei, tem muita igreja recebendo dinheiro para apoiar, né, políticos que não dialogam com a Bíblia. Como assim, Sandra? Vamos lá. É, eu não consigo, para mim é inadmissível igreja que apoia político que sacode a bandeira do aborto, sacode a bandeira da liberação das drogas, sacode a bandeira do não aumento de pena para crimes hediondos. Eu não consigo entender isso. Então, quando eu vejo uma igreja apoiando alguém como Elisiane Gama falhou, e quando eu falo que ela não falhou com a Elisiane Gama, ou com relação ao que a Elisiane Gama está fazendo. Ela falhou com relação às suas ovelhas. Por quê? Você justamente está dando poder para que atrocidades como essa sejam votadas e aprovadas. Por que eu falei da Elisiane Gama? Onde é que já se viu uma mulher que aparece com a Bíblia na mão, orando dentro de uma igreja, que comemorou, ela comemorou, e eu coloquei até o vídeo para que as pessoas vissem, ela comemorou que os funcionários do Careca do INSS não fossem intimados a prestar depoimento. Mas espera, nós estamos falando de um crime acerca de roubos de aposentados, pensionistas, que foi parar, inclusive, nos maiores tabloides mundiais. Existem pessoas que morreram e não vão ter o ressarcimento desse recurso que de repente ajudaria suas famílias. Meu pai foi uma das pessoas que caiu nesse golpe aí. Meu pai está pagando o empréstimo que ele não fez. Então, assim, como é que você aplaude algo desse tipo e depois pega a sua Bíblia na mão e vai achar que não é inadmissível para mim. Então, assim, qualquer igreja que apoie qualquer político, porque eu não acho errado a igreja participar da política. Não, eu não acho errado. A igreja ela tem que participar da política porque é através da política que a igreja vai poder trazer, inclusive para as praças, a palavra de Deus. Não adianta. A gente precisa entender isso. Agora, você usar do cristianismo para pautas como aborto, crimes hediondos, aí não tem condições. Não tem condições. Então, a igreja, mais do que, político mandou dinheiro para a cidade tal. Se ele mandou dinheiro para a cidade tal, ele não está fazendo errado. O pior é quando ele manda dinheiro para a igreja e a igreja vota porque recebeu dinheiro. Ai, pastor mandou. Quando seu pastor te manda votar em um político, desconfie. Desculpa estar falando isso, eu nem sei por que eu estou falando isso. Mas quando o seu pastor manda que você vote em um político, desconfie. Porque uma coisa é você falar sobre política dentro da casa do Senhor. A outra coisa é você exigir que as suas ovelhas façam a escolha errada, porque você está financeiramente se beneficiando com isso. Desculpa, nem sei por que eu falei isso, mas eu senti de falar. Denúncia séria, hein, pastor Isaac Paulo? Falar aqui é diretamente podcast, diretamente, você pode falar, né? Então todos que têm que ouvir irão ouvir diretamente, né? Mais uma vez eu vou retomar aqui as escrituras e já vou encerrar também, né? Mas eu tenho que agradecer os apoiadores, né? Falamos agora há pouco de gratidão, mas só um detalhezinho. Deus, quando criou o homem,
ele também deixou mandados para o homem. O que são os mandados? O mandado espiritual, ou seja, conexão com Deus, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Por isso que o ateu ele fica se debatendo. Essa que é a verdade. Ele está lá em briga com ele mesmo e com esse mandato. O mandado social, que é o familiar, é o cuidado do outro, e o mandado cultural. No cultural, em todos os homens falham, em todos, por causa do pecado. Mas no cultural, os cristãos eles têm falhado mais, né? Porque muitas vezes as vozes não se levantam. E as ações também, né? Deixa que, vamos dizer assim, a semente do inimigo muitas vezes parece ser mais forte, né? Mas não vou falar mais sobre isso, não vou usar o tempo aqui. Eu só fiz uma reflexão aqui para você, cristão, pensar, né? Da atuação que você tem que ter na sociedade. Aqueles que almejam somente a terra, perdem a terra e o céu, mas aqueles que almejam o céu, ganham muito o céu e fazem bem aqui nessa terra, como disse C.S. Lewis. Então nós temos que almejar o céu, e assim, quando a gente almeja o céu, nós vamos fazer bem para quem está aqui nessa terra e ganhar o céu, que é uma bênção. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer aqui Alhos e Temperos Marques Palma. Você quer um alho de qualidade, tempero de qualidade, semente, chás, né? Agradeço a Deus essa semana. Semana passada eu reabasteci e vendi muito, e eu vou reabastecer de novo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Alhos e Temperos Marques Palma. Você pode chamar lá no WhatsApp 999 16 8856 ou 999 12 5997. Alhos e Temperos Marques Palma. Também temos a Igreja Evangélica Presbiteriana em Vilhonice, que tem culto amanhã, domingo, volta a escola dominical às 5 horas da tarde e o culto da família às 18h10, lá na rua Netuno, número 76. E a Igreja Evangélica Presbiteriana em São João Novo, que tem culto hoje, sábado, e nós teremos também a ceia. Fica onde? Lá no Projeto Rive. Então, você é o nosso convidado. E meu irmão Samuel também tem muito a agradecer também aí aos colaboradores. É isso. Eu sei que o público da Sandra é um público nacional, né? Então a gente está recebendo aqui pessoas de tudo quanto é canto, então é bom dar um georreferenciamento, né? O nosso estúdio fica em Jandira, Grande São Paulo, por isso nossos apoiadores são daqui, né? Então se você é de Jandira, a melhor internet fibra ótica é da Power Fiber, é a nossa indicação, agradecendo por esse apoio. E também, né, a Magnus School, escolinha de futebol que fica aqui em Jandira, ao lado do Dorvalina Biro Teixeira, também fica esta indicação. E o meu trabalho no jornalismo, tanto no portal psnews.tv.br, que depois eu vou colocar um resumo dessa entrevista. Eu acho que tem assuntos aqui que vale a pena ampliá-los, né? A questão da gratidão, muitos assuntos importantes estarão lá, psnews.tv.br, e claro, o meu trabalho no jornalismo, @fala professor Samuel. Fica esse convite para vocês conhecerem também. E, bom, Pastor Isaac Palma, você não fez a sua pergunta, meu irmão, para Sandra. Não, eu vou fazer as considerações Então finais, pode né? fazer, fica à Eu quero vontade. aqui agradecer a Sandra por essa entrevista, que com certeza falou a muitas pessoas, e algumas vezes você falou assim, eu não sei porque eu estou falando isso, é porque Deus permitiu que a irmã falasse. Então alguém vai ouvir, nem que seja uma pessoa, e vai talvez virar uma chavinha. Opa, olha, eu ouvi tal coisa e isso serviu para minha vida. Então, fique em paz, porque aqui é diretamente podcast e nós temos que ser direto mesmo, temos que falar aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que nós temos oportunidade. Então, eu agradeço aí a entrevista que você nos concedeu. Quero dizer para você que acompanha aqui o Diretamente Podcast, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, compartilhe os vídeos, os shorts, escreva mensagens, toda essa interação ajuda muito a gente, né? Curta também,
Você, então, se inscreva no canal Diretamente Podcast. Se também puder me acompanhar nas redes sociais, no Facebook eu sou Isaac Palma e no Instagram Palma Isaac e no YouTube Diretamente Podcast e Igreja Evangélica Presbiteriana. Eu quero agradecer mais uma vez a Sandra e agradecer a Deus por essa oportunidade. É isso, Sandra, se prepara aí que suas considerações finais não tem tempo, não tem limite, tá? Então você vai poder falar à vontade, tá? Mas já vou me despedindo por aqui nas considerações finais também. Eu até peço a devida vênia, como os ministros gostam de falar, né? Pela maneira como eu coloquei, mas tem horas que a gente, como professor, né, pastor Isaac, a gente bate na tecla, vai falando, vai passando informação e parece que tem muita gente que não abre o olho. E tem um outro ponto que eu quero trazer como alerta aqui. O próximo presidente do Brasil vai escolher 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês estão vendo o que está acontecendo com os preços do 8 de janeiro. As pessoas falam muito de amor ao próximo, mas eu gosto de ler 13 de Coríntios. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Você está vendo, está na sua cara todas as injustiças, todas as perseguições. O que vale para um não vale para outro. Você quer novos ministros no perfil André Mendonça? Ou você quer novos ministros no perfil de Mar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli e toda essa turma que está criando no país uma verdadeira juristocracia? Eu estou usando esse termo porque o presidente da OAB de Jandira, numa entrevista para nós, falou: o que nós estamos vendo, infelizmente, é o judiciário tomando todas as decisões do país. Então, qual é a opção que vocês querem dar ao futuro, não só nosso, mas o futuro dos nossos filhos, o futuro do Brasil? Então, faça como eu fiz. Eu conheci primeiro a Sandra Petito, irmã em Cristo, cantora, uma história, um testemunho, e agora fui impactado com essa notícia que também ela é candidata, né? Que bom que os irmãos estão se candidatando. Assim como o vereador aqui de Jandira no podcast conosco falou, não, entregou, mostrou o livro lá e falou: esse livro eu acho que todo cristão deveria ler, um livro do Nicolas falando sobre cristãos na política. Achei muito interessante, é bom que os irmãos estejam se inteirando mesmo e percebendo que na política a nossa voz tem muito mais possibilidade de se tornar ações e ações de transformação social, ajudando não só nossos irmãos, mas todos aqueles que dependem, né, do Estado, porque nós sabemos que o pobre sempre estará conosco, né? Então, é isso, minhas considerações finais estão postas, agora é contigo, agora candidata, Sandra Petito, contigo, Deus abençoa mais uma vez. Gente, eu quero agradecer o carinho de vocês por se interessar pela minha história. Na verdade, eu cresci aí do ladinho de vocês, morei 32 anos aí do ladinho de Jandira. Eu sou cria de Carapicuíba. Rapaz, isso aí. Morei 32 anos em Carapicuíba. Eu só saí de Carapicuíba porque eu casei e o meu marido tinha apartamento na Saúde. Então nós fomos embora. Mas foram 32 anos de pura felicidade. Eu sempre. Minha mãe ainda mora em Carapicuíba. Então, assim, antes de eu ter o AVC, todos os sábados de manhã, porque eu trabalhava de segunda a sexta-feira, então sábado e domingo, por não trabalhar, no sábado de manhã eu sempre ia tomar café da manhã com a minha mãe. Todo sábado de manhã. E a minha mãe ainda mora em Carapicuíba, na Coab 5 de Carapicuíba. Então eu conheço Jandira, Barueri, Itapevi, Santana de Parnaíba, Cajamar, todos, Osasco. Então, assim, eu quero agradecer muito o carinho de vocês, muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. É edificante para mim falar da minha história, porque se essa minha história tocar uma única pessoa, para mim já valeu. Para mim já valeu. Então, eu sou muito grata pela vida de vocês, por me darem a oportunidade de falar abertamente. Eu não tinha ainda tido essa oportunidade de falar da questão do AVC e do infarto. Eu ainda não tinha tido portas abertas para falar sobre isso. Então, eu sou muito grata, por vocês terem me dado a oportunidade e até fazer um alerta para as pessoas que
ao menor sinal de gripe, de resfriado. Fiquem atentos aos sintomas. Às vezes existe sim uma diferença de um resfriado normal para um resfriado que pode acarretar algo mais sério. Então fiquem de olho na questão da respiração, isso é muito importante, viu? E eu espero do fundo do meu coração que o Senhor, ele seja na vida de cada um de nós que sabemos agradecer e deixamos o nosso coração à disponibilidade do Senhor para que Ele conheça as nossas necessidades e as supra. É isso. Pastor Isaac Palma, fechou? Fechou? Todo sábado, 11 horas da manhã, então, diretamente podcast, sempre um convidado muito especial, uma história incrível aqui para vocês. E hoje foi mais um dia especial. Sandra Petito, ela passou por um processo de aborto espontâneo, infelizmente, e ela guardou forças para hoje falar. Hoje, com a minha voz, eu consigo, de certa maneira, trabalhar na educação de milhares de crianças, jovens que me acompanham na rede social. Então, de certa maneira, tem aquele abraço de mãe ali presente também, tem aquele sorriso, né, para aquelas mulheres que muitas vezes estão passando pelo câncer, sem muita experiência, e ela, com todo esse momento, com toda essa história no terceiro setor, também traz esse papel importante. Também passou por um processo de AVC como eu, né, um processo de AVC, e o dela ainda teve um infarto junto, contou para nós com gratidão, com um sorriso nos lábios, mesmo em processo de recuperação um pouco debilitada, mas glorificando a Deus, louvando aqui nesse programa. Enfim, se você assistir esse programa inteiro, eu não tenho a menor dúvida de que você será impactado e ao final conhecerá um pouco mais da Sandra Petito, que é fácil achar na rede social, viu? Você colocou esse nome aí, Sandra Petito, no Instagram, 200 e cacetada de milhares de seguidores. Então, uma pessoa bem conhecida. E você também, meu irmão, minha irmã. Não é consideração final, não. Mas se você pegar uma câmera e começar a falar na rede social de Jesus Cristo, quem sabe não toca numa autoridade, como no caso dela, tocou no coração da Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, né? Então, tocou no... Às vezes Deus pode tomar um caminho e você nem imagina, daqui a pouco você está sentando em lugares onde você nunca imaginou. A sua voz, o evangelho de Cristo pela sua voz também pode ser, né, levado a tantos outros lugares. Se aliste nesse exército, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E é isso, fiquem com Deus, até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, fica com Deus. Amém.